Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa da Cabocla Jurema. Eu gostaria de saber quem está vindo aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui? Parece que todos já vieram. Ótimo. O que a gente pode conversar hoje, trocar ideias? Quem poderia dar uma sugestão de um título? Pedro? O que a gente poderia conversar? Reforma íntima. É um tema interessante. Tá bom, vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre reforma íntima, né? Eu acho, antes de a gente definir exatamente o que é isso, a gente precisa montar um histórico de coisas que dê suporte, né, a uma atitude de se fazer reforma íntima, que é fundamental para ajudar na evolução espiritual de todos nós. Quer dizer, primeiro, o que eu estou fazendo nesse mundo aqui? O que eu estou fazendo aqui reencarnado? O que cada um de nós está fazendo aqui reencarnado? Por que eu estou feliz, que eu estou triste? Por que eu estou cheio de problema? Por que eu não estou com problema no momento? Tudo isso tem uma razão, não é? Nada acontece por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui. A gente sempre ouve as pessoas falarem: não escolhi a família. Não se escolhe família. Escolhe sim. Tudo isso faz parte de uma programação espiritual antes mesmo de você reencarnar. Você escolhe uma determinada família que certamente tem lá vários espíritos que você já teve contato no passado, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim, isto é, espíritos amigos, espíritos inimigos, né? Por isso que tem sempre aquele da família que a gente não cruza muito bem, né? Mas é colocado aí esse bloco de espíritos reencarnados aqui, ocupando um corpo, para que eles possam desenvolver sentimentos de amor, de gratidão, de fraternidade. É por isso que muitas vezes pai e mãe se odeiam, se detestam. A gente é quase que incompreensível. Como é que pode? Então são espíritos que no passado foram seres que tiveram grandes litígios, grandes problemas, grandes inimizades. Aí que vem como pai e mãe, ou vem como filho, ou vem como prima, ou vem como um possível amor da sua vida, para que você exerça exatamente os sentimentos mais nobres por aquele ser. E às vezes essa quantidade de raiva que a pessoa traz, né, é tão intensa que ela não permite de desenvolver esses sentimentos de amor, esses sentimentos mais nobres. Então, se as pessoas começarem a observar isso, fica tudo muito mais fácil a nível de relacionamento. Aquele que busca de alguma maneira uma educação espírita e começa a entender que como cada uma dessas situações aparentemente complexas, elas podem ser minimizadas, né? Então não adianta você não buscar o entendimento, não buscar o perdão, porque se você não fizer, nas próximas reencarnações, você terá que vir do mesmo jeito, lidar com aquele espírito dentro de uma outra família, dentro de um outro tipo de relacionamento social, amoroso, afetivo, seja lá qual for, para você exercer exatamente as relações de amor com aquela pessoa, eliminar a sua raiva, o seu ódio, o sentimento de vingança. Então, todos nós estamos aqui para cumprir uma missão, uma programação espiritual feita ainda lá no plano espiritual, para que a gente possa evoluir. Isto é, vamos ter que resgatar as dívidas feitas em vidas passadas, situações em que nós, infelizmente, fizemos coisas erradas e que temos que consertar. Essa é a justiça divina. Por isso que a reencarnação é um dos maiores fenômenos da justiça divina. Aquele que veio como rico, muito rico, e nunca, né, procurou
ajudar o próximo, sempre teve com a mesquinharia de não ceder parte da sua riqueza para ajudar os mais necessitados, na reencarnação seguinte vem como pedinte, como pobre, não tem nem onde morar. Então é sempre a lei da ação e reação, é a lei da compensação. Então estamos aqui para cumprir uma determinada missão, que é uma missão de cada um de nós. Não é uma missão igual para todos. A única coisa igual para todos é o objetivo, é o progresso espiritual, é a evolução. Mas cada um tem uma situação particular para poder vivenciar, para mostrar que valores você tem, para você defender os grandes valores que, por exemplo, a doutrina da Umbanda se refere, que é o amor, a gratidão, a brandura, a fraternidade. Então estamos aqui para aprender a sermos melhores do que fomos em vidas passadas. Não é o grande barato a gente ser amanhã um pouquinho melhor do que a gente foi hoje. Isso é a própria ideia do progresso espiritual. Então todo esse contexto que a gente está aqui, a gente precisa estar consciente dele. Consciente de que maneira? Que não estamos aqui simplesmente por acaso. A gente não reencarnou por acaso. Não estamos em férias. A gente não está em férias reencarnatória aqui não. Temos objetivos e metas a cumprir. Uma delas é a melhoria permanente do nosso entendimento da vida. Cada vez a gente irá agir com as pessoas, agir com o mundo, agir com os animais, agir com Deus da forma mais honesta, transparente e nobre possível. Então, se a ideia de cada um de nós aqui é procurarmos ser pessoas melhores, a reforma íntima, Pedro, que você sugeriu, é uma grande ferramenta para isso. O que é a reforma íntima dentro de todo esse contexto? Porque eu tive que vir lá de trás para agora sim justificar a reforma íntima. É exatamente a ferramenta que vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor amanhã do que foi hoje. Ou você está sendo hoje melhor do que você foi ontem. Então, a reforma íntima é um mergulho íntimo dentro de você, você observar tudo que você fez naquele dia, por exemplo. É o momento que você vai avaliar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas relações de convivência com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, e procurar sempre ser melhor um pouco do que você está sendo no momento. Do tipo, que reflexão é essa? Porque a reforma íntima é um processo de reflexão. É o que eu fiz hoje, que eu magoei algum irmão? Será que eu fiz alguma coisa que está fora, né, da doutrina da Umbanda, por exemplo, ou que o Mestre amado Jesus recomenda nos seus ensinamentos? Será que eu magoei algum irmão? Será que eu deixei de fazer o bem que eu poderia fazer? Porque deixar de fazer o bem, podendo fazer, é também uma imperfeição moral. Não é só fazer o bem. Ou deixar de fazer o bem é uma forma séria, né, de imperfeição moral. Você pode, não fez por quê? Porque esse é o teu papel aqui. É procurar ser sempre uma pessoa melhor, é a evolução. É irmos para frente, a gente tem que seguir a lei do progresso, que diz que todos nós temos que avançar. Como a gente se falou na semana passada, a gente até se referiu. O simples vírus da gripe, ele tem as mutações genéticas dele. Até ele, o simples vírus da gripe, ele evolui. E nós, seres racionais, ou supostamente racionais, temos que evoluir. Temos que ir para frente, temos que conquistar cada dia mais uma parcela de luz. E cada vez que a gente evolui, diminui o nível do sofrimento. Como assim? Porque você passa a errar menos. Não é? Se você aprendeu a fazer conta, é óbvio que na hora que você for dar o troco, você vai correr menos risco de dar um troco errado. Você aprendeu a fazer conta. Então a gente está aqui para aprender a ser pessoa melhor. E cada vez que a gente for uma pessoa melhor, menos sofrimento, menos dores, menos decepções.
E ao contrário, mais saúde, mais paz, mais felicidade. Então, fazer o mal é algo inconcebível para aquele que tem um mínimo de educação espírita, né? Que sabe que vai voltar para você. Ter raiva, ódio, vingança, aqueles sentimentos que não dá mais para você praticar. Porque antes desconhecíamos essa justiça divina, né? Aos moldes que hoje a gente entende. Ela não falha nunca. Ela pode levar 2000 anos, mas vai sempre ocorrer. Fazer o mal é um péssimo negócio. É para quem gosta de sofrer mesmo. Porque tem gente que gosta. Tudo bem, é o livre-arbítrio, a gente não vai criticar ninguém por isso. Então, a reforma íntima é exatamente esse processo de reflexão íntima, que você mergulha dentro de você e fica vasculhando como foram as suas atitudes, né, os seus pensamentos daquele dia, onde que você pode melhorar, onde que você está errando, por que você não agiu daquela forma, você acabou magoando o irmão, embora você não tivesse a intenção, mas aconteceu e você tem que reparar uma situação como essa. É o processo em que você usa para você, digamos, fiscalizar a sua própria existência. Pensando em tudo que você fez no dia. É aquele momento que você precisa tirar para você. Que é o momento, ao longo do dia, você tem que ficar com você mesmo. Você tem que conversar com você mesmo. E você tem que conversar com Deus. É um momento só seu e da espiritualidade, do sagrado. E esse momento, você pode observar várias situações que você poderia, situações ruins, claro, que você poderia ter evitado. Então, refletir é um processo fantástico de melhoria. E a reforma íntima é baseada nesse processo de reflexão, na busca de melhorias no seu pensamento, nas suas atitudes. Para que você avance cada dia mais, para que você consiga cada dia mais a ter uma parcela de luz. E isso implica, evidentemente, em você ser mais feliz, em você ser mais saudável, né? Em você ter mais paz. Todo mundo quer. E como a gente sabe, cada um constrói a sua. Não adianta você fazer todas as encrencas e chegar aqui para a entidade que ela vai resolver para você. Não vai. Não seria nem justo que fosse, né? Porque esse foi um grande problema da religião do passado. O sujeito fazia todo tipo de coisa errada, matava, vingava, se vingava das formas mais perversas possível, tomava as terras dos outros, depois assinava um documento, doava lá não sei quantos milhares de reais ou milhões de reais. A religião dele lá dava um certificado que ele estava isento daqueles pecados tão graves que ele tinha cometido. Não funciona assim, né? Claro, a espiritualidade superior funciona de outra maneira. E é a mesma coisa, não adianta você chegar aqui e achar que a entidade vai resolver os teus problemas. Ela vai te dar os caminhos para você resolver. É que ela, no fundo, que ela está te ajudando a fazer como se fosse, na prática, a própria reforma íntima, te mostrando os lugares, os caminhos, as formas que você pode agir para que você se torne uma pessoa melhor. E se tornando melhor, se torna mais feliz, se torna uma pessoa com mais saúde, com mais paz, com mais alegria. Então, reforma íntima é algo que a gente precisa praticar todos os dias. Entendeu, Pedro? É fundamental você avaliar você mesmo, mas avaliar com carinho e não ficar se achando que você foi um monstro. Porque às vezes a gente faz uma coisa errada, e depois você percebe o quanto aquilo foi errado. Não é também para você entrar em depressão por causa disso. É corrigir aquilo, é tornar essa situação melhor do que foi antes, do que foi no passado. Esse é o processo de reflexão íntima, da reforma íntima, como a gente fala. Ela é um instrumento enorme de melhoria de cada um de nós. E tem até um livro muito interessante, Reforma Íntima sem... Como é que é? Você lembra, Sandra? Não sei se é do Vanderlei de Oliveira, Reforma Íntima sem dor, alguma coisa assim.
Porque é exatamente quando você começa a usar esse processo de reforma íntima, você começa a reparar situações que supostamente você estava agindo direito, dentro dos padrões éticos, morais, e de repente descobre que não. Isso dá uma dorzinha interna. Você percebeu o quanto você estava errado, achava que estava certo, mas você estava errado. Reforma íntima sem martírio é o nome do livro. Então, a descoberta do que você estava fazendo errado é algo que mexe com a tua condição psicológica. Você se sente meio caidão, meio deprimido por causa disso. Por isso que o livro tem esse nome, sem martírio. Às vezes é um martírio você observar aquilo, mas é necessário você estar ciente de que aquilo que você está fazendo é uma coisa que está errada e que você precisa corrigir, porque está te trazendo prejuízos espirituais, está te trazendo problema, está te trazendo dívidas espirituais. Porque dívida espiritual é complicado, a gente já viu isso aqui, né? Você tem uma dívida, você primeiro tem que se arrepender, entender e arrepender, né? Segundo, a expiação, o quanto você vai sofrer por ter feito as pessoas sofrerem. E o terceiro item de uma dívida espiritual, para que você acabe de fato com toda a dívida, pague aquela dívida de uma vez, é a remediação. Isto é fazer tanto bem quanto o mal você fez. A gente já falou aqui N vezes, né? Que tem aquela pessoa que humilha a outra, que está sempre dando bronca, que está sempre empurrando a outra, mas aquela pessoa não sai do lado, está sempre ali para ajudar. A pessoa desmoralizada, a pessoa é agredida verbalmente, mas está lá, fielmente ao seu lado. Quer dizer, aquela pessoa boba, tão maltratada, ainda continua ali. Calma, entenda o que está acontecendo ali, espiritualmente falando. É a última fase do pagamento da dívida, é remediação, é fazer tanto bem quanto o mal. Então, dívidas espirituais têm o seu preço. É complicado às vezes. Então, quanto menos a gente errar, menos dívidas teremos. Se menos dívidas teremos, menos sofrimentos também teremos. E a reforma íntima é um instrumento, uma ferramenta para nos ajudar a errar menos. Então, se vocês tiverem a oportunidade de praticarem isso, é uma situação que só vai ajudar o caminhar de cada um. Há um livro, como eu falei, Reforma Íntima Sem Martírio. Não me lembro qual é o autor. Acho que é do Vanderlei de Oliveira, se eu não me engano. Vale a pena vocês lerem. Porque ajuda, sim, de fato, a cada um caminhar melhor. Ser mais feliz, né? Ter mais saúde, mais tranquilidade, mais paz. Tudo que a gente quer de bom. Você passa a vibrar em outro nível mais positivo. E a gente sabe que essas vibrações são a linguagem do universo. Aqueles que estão imantados positivamente vivem melhor, porque pela lei das afinidades, se você está a nível magnético, imantado positivamente, você atrai as coisas boas, as coisas positivas, as coisas de todos os campos, profissionais, bons empregos, a questão de saúde, você está sempre bem de saúde, questão familiar, a família está sempre em equilíbrio, que você vai irradiar aquilo, né? Sua família está sempre, todo mundo em equilíbrio, né? Bons negócios, bons amores, boas companhias, bons relacionamentos. É a diferença, o outro que está cheio de raiva, de maldade, está querendo vingança, esse está se imantando negativamente. E a mesma lei das afinidades ao inverso. Mais situações para ele ficar sofrendo, mais tristeza, mais problemas para ele, sérios para resolver. Porque a lei é assim, ela vai te dar mais daquilo mesmo. Se o mesmo é negativo, o universo vai te mandar mais coisas negativas. Ué, você não está
se relacionando com essa negatividade, que é o quê? Paz, tranquilidade, bons negócios? Negativo. O universo não funciona assim. Enquanto que aquele que está realmente tentando ser uma pessoa melhor, tentando realmente conquistar uma parcela de luz, essa, a própria espiritualidade, abre os caminhos em todos os campos. Porque existe uma palavrinha chamada merecimento. Mereceu. Não é que cai do céu, não. Você tem que merecer para cair do céu. De graça não cai. Porque não seria justo com o outro que está se esforçando a ser uma pessoa melhor e daquele que não está fazendo nada para ser uma pessoa melhor. Porque tudo isso exige esforço, disciplina, persistência, estudo. As pessoas não querem ter esforço, não querem ter trabalho, acham que essa vida aqui, deixa a vida me levar, deixa mesmo. Vai ver onde vai parar. Não reclama depois não seja chato de ficar reclamando, porque Deus está me punindo. Deus não pune ninguém, ninguém. É você que plantou e está colhendo. Você tem a oportunidade de plantar coisas maravilhosas, né? Bondade, caridade, fraternidade, amor às pessoas, né? Tolerância às pessoas, gratidão às pessoas, o simples muito obrigado transforma, né? O próprio corpo seu, que é feito de água, como a gente viu naquelas experiências científicas, na molécula d'água, que se transformou numa joia, quando ela foi tocada pelo sentimento de gratidão de um simples obrigado. Experiências científicas mostram isso. Hoje é um grupo de jovens cientistas que esse grupo está unindo espiritualidade e ciência. E tudo que a Umbanda vem falando há tanto tempo atrás começa a ser, na prática, cientificamente provado. Então o que eu estou falando aqui não é historinha, né? Praticamente tudo isso está sendo provado por experiências científicas mesmo, de cientistas respeitáveis e grupos diferentes, não é um grupo só não, são vários grupos. Hoje a Universidade Americana é que tem a cadeira da questão espiritual, vista pelo ângulo científico. Então é o momento de cada um refletir, o que eu quero? Eu quero ser feliz? Você pode. Por que não? Eu quero ter mais saúde? Você pode. Eu quero ter paz, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom relacionamento. Tudo isso você pode, é você que tem que construir. Ninguém vai construir isso por você. Isso é construído pelas suas atitudes, pelos valores que você tem, pelos valores que você pratica na relação com as pessoas, com o mundo, com Deus. Construa a sua felicidade, porque ela não vai cair do céu. Não seja chato de dizer que Deus está me castigando. Ninguém aguenta mais isso, que é a falência da educação espírita. Quando uma pessoa fala isso, você está vendo que não tem nenhuma educação espírita. Não existe nada melhor, mais fantástico na vida, que Deus deixou na mão de cada um de nós a possibilidade de ser alegre, triste, cheio de saúde e de paz. Ou ser aquela pessoa deprimida, chata, rabugenta, está toda hora doente. Você escolhe. Essa escolha é nossa, é de cada um. Olha que coisa fantástica. Pior se tivesse a escolha na mão do outro. Você não tinha nenhum controle da sua vida, mas a sua vida é você que tem que assumir o controle. Se você quiser deixar a vida te levar, também está tudo certo. É a lei do livre-arbítrio, ninguém vai criticar você. Mas cuidado para onde ela vai parar. Então é preciso que cada um reflita. Não estamos aqui à toa. A gente precisa fazer as coisas andarem. É preciso a gente fazer com que as coisas sejam melhores para nós e para as pessoas que amamos, para todas as pessoas desse planeta. É preciso parar, pensar, refletir um pouquinho. Tira lá uns minutinhos, na hora que você puder ao longo do dia, e pensa um pouquinho, caramba, eu quero ser mais feliz, eu acho que eu posso ser mais feliz, sim. Eu posso ser mais cheio de paz, sim. Mas isso depende de mim. O que é que eu tenho que fazer para isso?
E a reforma íntima é uma das maneiras. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite a todos.